Glória a Deus. Glória a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A vitória do povo de Deus é certa por Cristo Jesus, que morreu na cruz e entregou a sua vida em sacrifício, o santo morrendo pelos pecadores. E hoje nós temos paz com Deus, isso é maravilhoso. Parabéns para você que não está perdendo aí os 30 minutos com Deus, e você que saiu do teu trabalho, aí deu uma escapadinha, por certo, Deus te abençoará. Porque a Bíblia diz que Deus é presenteador daqueles que o buscam. Eu vou repetir, Deus é presenteador daqueles que o buscam. Ele é um Deus bondoso, benigno, e Ele tem sempre a intenção de abençoar. E na verdade, aqueles que o buscam, buscam porque Ele próprio colocou o desejo no coração destes. E olha que Deus maravilhoso. Ele coloca o desejo no teu coração para você o buscar, porque Ele quer te presentear. É como se Ele tivesse mandado aí um WhatsApp para o seu coração hoje e dito, vem aqui que eu quero te abençoar. Amém? Aplauda o nome dEle. Glória a Deus, glória a Deus. Tema da mensagem de hoje, e é uma pergunta, quem está guiando a tua vida? É uma pergunta. Nós estamos aí na sequência, se você não assistiu a mensagem de segunda-feira, entra aí no meu YouTube ou então no Instagram, que eles fizeram um resumo de 14 minutos lá, também você pode assistir, tá bom? André Carvalho, pastor. João 16, versículo 13, disse assim Jesus Cristo, palavras de Jesus Cristo, mas quando vier aquele Espírito, veja que Espírito está escrito com letra maiúscula, então está falando do Espírito de Deus, e quando vier aquele Espírito de verdade, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Diga graças a Deus. Se assenta em nome de Jesus. Uma mensagem rápida, mas certeira para o seu coração. As direções que nós temos tomado em nossa vida têm determinado o resultado que temos vivido. Não há fatalidade, porque lá no livro de Provérbios, capítulo 26, diz que a maldição sem causa não virá. Não existe sorte. Você perceba ou não, há uma gerência, ou às vezes uma ingerência, que acontece na sua vida no dia a dia. Sempre, todas as pessoas que habitam na terra estão sendo dirigidas por alguém, sendo elas conscientes ou não. As pessoas ou nós estabelecemos senhores, e esses senhores nos guiam, nos dirigem. Alguns nós não percebemos porque sempre fomos dirigidos por Ele. É algo automático para nós. É igual quando você aprende a dirigir carro e troca a marcha, né? Você nem olha mais para o câmbio. No começo você fica olhando para o câmbio, primeira, segunda, terceira. Depois é automático, você já muda automaticamente. Isso se torna um hábito. E às vezes as pessoas estão andando assim, mas eu gostaria de trazer essa consciência a você hoje, que você perceba ou não, você está sendo guiado. Você pode estar sendo guiado, primeiro, pelo seu próprio coração. Qual o problema de ser guiado pelo coração, André? Não é bom andar pelos sentimentos? Não, não é bom. Porque lá no livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 9, a Bíblia diz que enganoso é o quê? O coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá?
Então, quem anda pelo coração pode estar andando no engano, é o que diz a Bíblia. E muita gente anda no coração, e a pessoa diz, eu senti. Nem sempre o sentimento vem de uma fonte confiável. E se vem do coração humano, pode estar sendo você guiado para caminhos de morte. Outras pessoas estão sendo guiadas segundo o mundo. O que é ser guiado segundo o mundo? Você está andando conforme o mundo está andando. Você está sendo influenciado pelo mundo. E hoje, com o advento da internet e tantas coisas que nós estamos sabendo do que acontece nos bastidores, seja nos bastidores do governo, da política, do judiciário, seja da ordem mundial, seja dos grandes homens que governam o mundo, sejam das startups e tantas coisas mais, nós já percebemos que há pessoas que governam o mundo e nem tem um cargo de presidente. Então, se você está andando segundo o mundo, você também pode se dar mal lá na frente, porque você não está andando por uma fonte confiável. O escritor sagrado, na sua primeira carta, João, capítulo 5, versículo 19, disse assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está debaixo do poder do maligno, maligno com letra maiúscula, está falando do diabo. Então o mundo está sobre o poder, está debaixo do poder, está debaixo do governo, está debaixo da influência. Quem anda segundo o mundo, está andando segundo o diabo. Por isso que a Bíblia diz que quem é amigo do mundo se torna inimigo de Deus. E amigo do mundo não significa que você não possa ter um amigo que não seja cristão. É que você não pode ser influenciado por ele, mas você deve influenciá-lo. Porque a verdade é a luz, e a mentira é as trevas. É a luz que influencia as trevas, e não as trevas que influenciam a luz. Se você está sendo influenciado pelo mundo, por pessoas que não têm o Espírito Santo, as trevas estão apagando a sua luz. Então, há pessoas que andam pela direção do mundo, e há outras pessoas, consciente ou não, que andam debaixo da direção de espíritos malignos. Espíritos malignos. E eles acham, alguns acham até que é um anjo de luz, que é uma entidade boa, mas nós sabemos que são espíritos malignos, conforme disse o apóstolo Paulo, há demônios que se manifestam até como anjos de luz e manipulam as pessoas. E o que vai acontecer com essas pessoas, André? Elas vão acabar morrendo. E o final vai deixar claramente que esta pessoa não estava andando por uma boa influência. Vai morrer espiritualmente, vai morrer no casamento, conjugalmente, vai morrer talvez financeiramente e pior de todas as mortes, que é a morte eterna, é perder a vida eterna. Nós vimos na ministração que eu ministrei segunda-feira aqui nos 30 minutos, que todos aqueles que andam pelo Espírito são filhos de Deus. E o Espírito Santo, quando está comandando uma pessoa, comanda porque ele já selou essa pessoa para a vida eterna. E o sinal que ela está selada para a vida eterna, para morar no céu, é que ela agora anda segundo o comando do Espírito Santo. Ela é guiada pelo Espírito Santo. E é assim que deve andar um cristão. O salmista no Salmo 1 disse assim, versículo 1. Vamos lá. Bem-aventurado, ou seja, mais do que feliz, você pode traduzir essa palavra, o homem que não anda. Nós estamos perguntando para você, quem está guiando a tua vida? São seus amigos? É uma amiga que está mandando você largar do teu marido? Você é boba? Tanta coisa para você curtir na vida, fica aí com esse traste. Bem-aventurado o homem
que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Presta atenção aqui, olha lá. O homem não anda, observe que é uma atitude, é um movimento, um verbo de movimento. Não anda, segundo o conselho dos ímpios, não se detém. A outra tradução diz não se assenta, não para. A outra tradução diz não para no caminho dos pecadores, nem assenta na roda dos escarnecedores. Então ele anda, ele para e ele assenta. Isso aqui fala de alguém que está num caminho progressivo para a destruição. É deixar a vida ser levada por influências erradas. E talvez eu esteja falando aqui, Deus já está falando com alguém que está aqui. Que você sabe, você percebe talvez que você está indo por um caminho que não é bom, mas você soltou o freio de mão e está deixando alguém levar teu carro. Você veio aqui hoje para você pisar no freio e voltar para a verdade. Tem alguém que pode dar um glória a Deus? Então este homem feliz é o que não anda segundo o conselho dos ímpios, ou seja, aquele que não tem o Espírito Santo não deve ser o seu conselheiro. Amém? Não para no caminho dos pecadores, ou seja, percebeu que está no erro, sai daí correndo. E terceiro, não se assenta, não se acomoda na mesa dos escarnecedores, porque os escarnecedores terão o seu fim. Os escarnecedores serão tratados por Deus, porque a Deus ninguém engana. De tudo que o homem plantar, certamente colherá. Mas se você sentar na mesa com ele, você vai receber o mesmo salário que eles, porque você está comungando da mentira, ao invés de defender a verdade. Alguém está aí comigo? Então esse homem é mais que feliz. E como que é esse homem? Versículo 2: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Como esse homem será? Versículo 3: pois ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Então, o segredo é meditar na palavra de dia e de noite, ou seja, andar na verdade. Foi para isso, aprenda aqui que eu quero entrar no centro da mensagem agora. Foi para isso que Deus nos deu o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não quer que você seja amaldiçoado. Deus não quer que você seja amaldiçoado. Deus não quer que você viva na miséria. Deus não quer que você morra, tome o caminho errado. Deus é Pai. E um pai sempre quer o melhor para o seu filho. Então Deus ama tanto você. Você pode falar aleluia. Deus ama tanto você que Ele quer que você dê certo na vida. Eu vou dizer uma coisa para você: Deus está mais interessado no seu sucesso do que você mesmo. André, não acredito nisso. Pode ter certeza, o seu sucesso é o sucesso do plano de Deus implantado na terra através da sua vida. Aleluia! Glória a Deus! O seu sucesso é o sucesso do plano de Deus implantado na terra. Quando José do Egito sentou no trono, o nome do Senhor foi glorificado. Por quê? Porque há mais de... foram muitos anos, eu acho que mais de 12 anos, 13, 14 anos antes, Deus dera a ele um sonho e disse: eu vou te colocar por cabeça. E esse Deus é tão poderoso que fez tudo aquilo que Ele falou acontecer. Então eu dou uma palavra para alguém que está aqui, o seu coração está tomado de insegurança. Tudo aquilo que Deus falou vai acontecer. Tudo aquilo que saiu da boca de Deus não voltará para Ele vazio. Então agora, em nome de Jesus, dou uma parada aqui no contexto dessa mensagem para dizer algo para você. Volta para a rocha.
Volta para a rocha. O que é a rocha, André? A rocha é a palavra. A rocha é Jesus. Então volta. Este é o lugar da segurança. O lugar onde você fica firme, sabendo, Deus fará. André, mas veja bem, eu me sinto numa cova. Bem-vindo aos planos de Deus. Os planos de Deus quase sempre passam por covas. Os planos de Deus quase sempre passam por perseguições. Os planos de Deus quase sempre passam pelo deserto. Por quê? Porque é neste lugar que você conhece Deus e é fortalecida a sua fé para suportar tudo que Ele vai fazer com você, através de você, da tua família e na tua casa. Então, Deus que quer o nosso sucesso, quer que a gente dê certo, e você entende qual que é a palavra sucesso aqui, né? Não está relacionado com os shows, com os artistas, não é disso que Deus está falando, porque a glória do mundo não é a glória de Deus. O sucesso de Deus é diferente, mas Ele quer o êxito, eu acho que é a palavra melhor, de todo filho dele. Amém? Então o que Ele faz? Ele nos dá o Espírito Santo. Porque você lembra do Salmo 1 que eu acabei de ler? Este homem que medita na palavra do Senhor de dia e de noite será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, que dá seus frutos na estação própria, suas folhas não caem, não perde nada, e tudo que ele faz prospera. Então por que acontece isso? Porque olha para o versículo 2, porque ele medita na palavra de dia e de noite, ou seja, ele está na palavra, a bênção está na palavra, a vitória está na palavra, a realização sua, por mais que você seja um bom empresário, André, eu sou um empresário que você não sabe como que eu tenho capacidade, eu tenho conexão aqui, conexão acolá, eu já vi tantos bons empresários aí, não dá em nada, eu já vi tanta pessoa boa que tinha tudo para arrebentar na vida, não dá em nada. Não é a sua habilidade que vai fazer a diferença no final da história, é a palavra de Deus ou a palavra em qual você está inserido. Então o salmista disse, você medita de dia e de noite, se você fizer assim e automaticamente andar nessa verdade, que é a palavra de Deus, você será bem sucedido em tudo. Você será bem sucedido em tudo. Eu não estou dizendo que você não vai ter problema, você vai ter problema. Por quê? Porque alguém vai estar lutando sempre contra a vontade de Deus na tua vida, mas você será bem sucedido. Então Deus, sabendo que a bênção nossa está na palavra, e a palavra é a verdade, diga, a palavra é a verdade. Foi o que Jesus Cristo disse, a oração de Jesus: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, é necessário para que a gente vá bem em tudo, que nós estejamos na verdade. Agora voltemos ao texto inicial, já fiz toda a introdução, agora vamos para o cerne aqui, que está em 16:13. Vemos o texto inicial. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em todo o quê? A verdade. Então veja bem, aqui a revelação de como é que eu ando na verdade, através do... Antes do almoço você não funciona direito, né? Para mim andar na verdade eu preciso do... O Espírito Santo, o Espírito da verdade. É pelo Espírito Santo que eu ando na verdade. E aí eu vou ter que calar as outras vozes para andar na voz da verdade. Eu preciso calar a voz do mundo. Eu preciso calar a voz das pessoas que tentam me influenciar. Eu preciso calar a voz talvez até do meu coração. Você tem que fazer segundo tudo que está no teu coração. Não, você tem que fazer tudo segundo o Espírito Santo, em conformidade com a palavra. Porque o Espírito da verdade, olha o que disse Jesus nesse texto aqui: quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. O que é a verdade? Está difícil a matéria hoje, hein, gente? O que é a verdade? A palavra. Vou repetir aqui, vamos ficar aqui até as 2 hoje?
Vamos repetir aqui: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, se a palavra é verdade, o Espírito Santo vai me guiar na onde? Na verdade, na palavra. Por quê? Porque Ele é o Espírito da verdade. Ele nunca me guiará fora disso. E olha que boa notícia: o Espírito Santo, Ele está do teu lado em cada momento. Quando você erra, quando você toma decisões absurdas, quando você está angustiado, Ele está do teu lado. Se você já é crente, Ele está dentro de você, melhor dizendo. Ele está dentro de você, e Ele está querendo te ajudar, Ele está querendo te guiar. Mas aí sabe o que você faz? O que eu faço? Eu vou para o meu coração, vou para o meu sentimento. Eu estou sentindo tão triste hoje, vou lá para o shopping gastar dinheiro. Eu estou tão angustiado hoje. Eu estou assim, eu acho que vai acontecer alguma coisa ruim. Você está andando pelo sentimento do coração, você não vai chegar a lugar algum. Você está sem bússola, você está sem GPS. Então o que eu preciso? Voltar para o Espírito. E aí eu começo a andar pelo Espírito. E qual é a referência que eu estou andando pelo Espírito? É porque toda a direção do Espírito é segundo a palavra. Então eu tenho a palavra de Deus, que é a Bíblia. Então eu leio a palavra, e à medida que eu vou lendo a palavra, o Espírito Santo vai me falando pela palavra. E nesta convicção que vem pela palavra, nasce a fé. E com a fé, tudo é possível. Então andar pela verdade, andar pelo Espírito, é andar no impossível. Andar pelo Espírito é andar sobre as águas. Andar sobre o Espírito é a certeza de que você vai chegar no destino. Então nós precisamos ter a coragem de dizer para o nosso coração: cala-te. Salmista Davi, no Salmo 131, disse assim: fiz calar a minha alma, como um bebê desmamado para com a sua mãe, assim é minha alma para comigo. Sabe o que ele está dizendo? A alma dele, a alma é o intelecto. Você é um ser triuno, corpo, alma e espírito. Corpo, esse aqui que você está vendo, não tem nada de bom aqui. Espírito é aquilo que foi restaurado quando eu recebi Jesus Cristo, foi renovado. Mas a minha alma, que é o intelecto, relacionado também com o coração, fica gritando, fazendo ruído. E eu não consigo andar perfeitamente pelo Espírito se eu não calar ela. Precisa calar ela. Precisa dizer: não, eu não vou andar mais pela minha alma. Eu vou andar pelo meu Espírito, dirigido pelo Espírito de Deus. Olha que coisa tremenda, gente. Quando você recebe Jesus e você é restaurado, regenerado pelo Espírito Santo, você recebeu a capacidade, a habilidade do teu espírito ser conduzido pelo Espírito de Deus. E isso é maravilhoso, porque olha o que diz o texto aqui. Voltemos aqui do texto, versículo 13. Eu tenho mais 10 minutos, já vou terminar. Então, olha só: porque quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo. É o Espírito de Deus, mas ele não fala de si mesmo. Ele fala tudo aquilo que está no coração de Deus com o cristão. Então o Espírito Santo não fala, mas dirá tudo o que tiver ouvido. O que será que o Espírito Santo ouviu, hein? Eu acho que ele ouviu a sua história, que está escrita no livro de Deus. E quando ele vem depois de ouvir. Então veja bem, vamos pensar aqui. Eu já usei José, vamos voltar para José agora. José está dentro de uma cadeia há quase 2 anos, porque foi acusado injustamente pela mulher de Potifar de assédio sexual. Foi parar dentro da cadeia. Mas o Espírito Santo conhece a história de José. E sabe qual é a história de José que foi escrito no livro de Deus? Ele será governador do Egito. E ele vai ser aquele que vai salvar o povo da seca.
Ele vai preparar o caminho para Jacó e mais 70 almas descerem do Egito. E essas 70 almas vão virar 3 milhões de pessoas. E depois essas 3 milhões de pessoas sairão do Egito e levarão os ossos de José com elas. Então estava tudo escrito isso no livro de Deus, porque para Deus não há surpresa. Você pode dizer um aleluia? Então o Espírito Santo, vendo essa história, ele vem agora e diz: vai acontecer assim. E ele age primeiro nos instruindo e depois manifestando o seu poder, porque o Espírito Santo é o poder de Deus manifesto sobre os homens, porque está escrito em primeiro capítulo de Atos, versículo 8: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus, e vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Ele diz: o Espírito Santo virá sobre vocês, o poder de Deus há de se manifestar em vocês, e vocês vão fazer coisas impossíveis. Vocês vão pregar em Jerusalém, não são só em Jerusalém, vocês vão pregar em Judeia, vocês vão pregar em Samaria, vocês vão até os confins da terra, porque o Espírito do Senhor virá sobre vocês. Então, pode bater palma para Jesus. Então, o Espírito Santo, ele não é só o guia, ele é o poder. Mas o poder só se manifesta quando você é guiado por ele. Vou terminar aqui. Por quê? Porque se o poder se manifestar na vida de alguém que não é guiada pelo Espírito Santo, o Espírito Santo está jogando essa pessoa no precipício. Porque disse Salomão: há caminhos que aos homens parecem ser bons, mas o final desses caminhos são caminhos de morte. Então, se eu não estou sendo guiado pelo Espírito Santo, eu estou num caminho de morte. Agora, sabe como que nós entendemos? Está dando certo, a gente continua. Está dando errado, a gente para e avalia. Então, o que acontece às vezes com a nossa vida? Nós estamos sendo guiados pelo coração, nós estamos sendo guiados pelo mundo, nós estamos sendo guiados até por espíritos malignos, sabendo ou não, porque hoje está tão escancarado, né? Satanismo, aí você vê em shows e tudo isso, as pessoas cultuam claramente Satanás, não é? Mas alguns não sabem. E aí o que acontece? Essa influência errada está jogando a pessoa para o precipício. Agora, vai o Espírito Santo manifestar o poder na vida dessa pessoa com toda a sorte de bênçãos? Não, vai estar empurrando essa pessoa para o precipício. Então sabe o que acontece? Às vezes, Deus fecha a torneira, conforme está em 2 Crônicas 7,14. Né? Disse Deus, no versículo 13, no versículo 12, disse Deus a Salomão: se eu fechar o céu, se eu mandar a praga, se os gafanhotos consumirem todas as plantações. Veja bem que foi Deus quem fez. E às vezes Deus faz isso por amor, para a gente mudar o caminho, para a gente não ir para o precipício. Não reclame. Eu vou continuar nesse conceito aqui sexta-feira. Não falte sexta-feira, eu vou continuar aqui nos 30 Minutos com Deus. Nós vamos partir desse ponto aqui. Às vezes, Deus fecha uma porta, Deus está cerrando algo, e a gente não está entendendo que Deus está nos livrando. Então esse texto diz assim: se eu fechar o céu, se eu mandar os gafanhotos, se eu consumir o fruto da terra e tal, e o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se observa que a intenção de Deus é fazer a gente mudar o caminho? Se o meu povo se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Tinha praga, mas agora vai ter colheita. Tinha perseguição,
mas agora vai haver segurança. Tinha perda, mas agora vai ter prosperidade. Por quê? Porque eu consegui, eu estou usando aqui como se fosse Deus falando, eu consegui, através de fechar o céu, de gerar essas situações, eu consegui mudar vocês no caminho que vocês estavam. Então, para que nós não tenhamos céus fechados, a melhor coisa é ser guiado pelo Espírito Santo. Eu acho que tá bom, né? A gente continua sexta-feira, fica de pé, aplauda o nome de Jesus. Glória a Deus! Isso é igual vitamina. Não sei se você toma vitamina. Depois que, igual eu, passei dos 30 anos de idade, a gente começa a tomar vitamina. Hoje eu já tomei umas 3 vitaminas. À noite eu tomo mais umas 4. É vitamina C, é própolis, é vitamina D, e vai tomando. A gente nem percebe, mas algo está mudando no nosso corpo. E com o tempo, a gente se percebe mais forte, a gente percebe mais inteligente, a gente percebe que a gente está mais renovado. É assim que acontece com a palavra de Deus. Você vai recebendo igual você recebeu aqui, e isso, sem que você perceba, vai começar a nortear as suas decisões. E quando as decisões mudam, os resultados mudam. Mas não é para mudar as decisões segundo o seu coração, segundo o mundo, ou influência de espíritos malignos. Não, não. Aí você vai acabar num caminho de morte. Mas Deus hoje te deu uma chave. É para ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. E se o Espírito Santo guiar você, vai dar certo. Vou te dar uma palavra aqui, receba isso. Algo que parece impossível de se resolver. O Espírito Santo resolve num toque, numa direção, uma única direção. Resolve um problema intransponível. Não foi o que aconteceu com Jericó? Jericó é uma cidade cercada por muralhas. Segundo os arqueólogos, as muralhas tinham cerca de 12 metros de altura, e na verdade eram 2 muralhas. Tinha uma muralha externa de 4 metros de largura. Tanto é verdade que a Bíblia diz que a casa de Raabe era sobre a muralha, era uma grande muralha, tinha um fosso e tinha mais uma muralha de 2 metros por 12. Humanamente impossível de atravessar aquela muralha. Mas Josué, a Bíblia diz, que estava no pé de Jericó, diante da muralha, esperando Deus, esperando uma direção. E não há quem espere em Deus e não tenha uma resposta. Não há quem espere em Deus e não tenha uma resposta. Josué estava ali aos pés de Jericó. O próprio Jesus apareceu ali. André, mas era Antigo Testamento, é uma teofania. Jesus aparecendo lá porque Jesus é eterno. Jesus está antes da criação do mundo, Jesus já existia, Ele é Deus. E Ele apareceu ali, tanto era Jesus que Josué o adorou. Se fosse um anjo, o anjo não aceitaria adoração. E então ali Jesus deu uma direção para ele. Você vai dar 7 voltas na muralha e a muralha vai cair. Parece simples, né? Mas é poderoso. Parece simples o que você está ouvindo aqui hoje, né? Mas é poderoso. Mas é poderoso. A palavra de Deus é poderosa. 1 Coríntios 1,18. Porque a palavra da cruz é loucura para aqueles que estão se perdendo, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Parece simples, mas é poderosa. A palavra que o Senhor deu para ele, resolveu o problema dele. Só que ele obedeceu a palavra. Ele deu 7 voltas na muralha, e a muralha caiu. Aquilo que parece impossível, cai, quando você tem uma direção de Jesus. Aquilo que parece impossível se resolve quando você dá ouvidos ao Espírito Santo de Deus.
Eu quero orar por você. Saia do seu lugar, vem à frente. Eu quero orar por você. Eu creio que Deus vai lhe tocar com poder hoje. Aleluia. Há uma palavra, há uma direção. Deixa eu falar algo que o Espírito Santo coloca no meu coração agora. Vai vir uma direção para você do Espírito Santo. Posso falar uma coisa para você? Limpa o ruído para você ouvir o Espírito Santo. Tire os ruídos. Tire o ruído da internet. Tire o ruído das pessoas negativas. Tire o ruído das pessoas que estão aconselhando você e você sabe que os conselhos são errados. Tire. Eu estou falando aqui e o pastor Tiago está em silêncio. Se ele começar a falar junto, você não vai me entender. Compreendeu isso? Você não pode compreender Deus se você está com um monte de ruído na sua cabeça. Faça como Davi, faça calar a tua alma. Diga, cala a alma. Ah, mas você vai quebrar, você vai perder, você não vai dar nada. Cala a boca, alma. Eu vou ficar em silêncio. Eu vou tirar o pecado da minha vida, que é um ruído também. Isaías disse, os vossos pecados fazem separação entre vós e Deus, para que Ele não vos ouça. Tira o pecado, ajusta a vida, consagra a vida. Estamos começando o ano. Nós temos a campanha agora, semana que vem, a partir de domingo. 8 mensagens, 5 pregadores de fora, mais o pastor André pregando. Eu vou estar aqui, os 8 dias, ouvindo Deus, entendendo o que o Espírito Santo tem para a minha vida. Não saia correndo, achando que a velocidade resolve o seu problema. A direção resolve o seu problema. Não a velocidade. Não é a velocidade que resolve o nosso problema. Eu já errei muito na minha vida. Eu sou colérico. Imagina como colérico é. É assim, meu amigo, tem que ser um negócio tudo assim, ó, rapidinho. E eu já fiz várias reformas. Reforma de meu apartamento, reforma de uma casa que eu tive, etc e tal. E quando o negócio começa a travar, meu amigo, eu vou lá para dentro. E eu não, põe as torneiras aqui, vai acelerando as torneiras aqui. Vai. Não, o camarada fala, pera André, não é assim. Não adianta querer acelerar de qualquer maneira. Precisa ter uma direção, precisa ter um planejamento. Recebe essa palavra, porque o Espírito Santo está falando de uma maneira tão profunda com você hoje, através da minha boca, para você descansar, para você ter paz e ouvir o Senhor. Feche os teus olhos, escute-me enquanto eu falo com você. Você é tão precioso para Deus. Você é tão preciosa para Deus. Deus te ama. Por isso Ele te trouxe aqui hoje. Por isso Ele te livrou daquele acidente. Por isso Ele te livrou daquele diagnóstico. Ele te ama. Por isso Ele entregou o Filho na cruz. Não é hora de desesperar. Não é hora de deixar o teu coração te guiar, o mundo te guiar. É hora de sentar aos pés de Jesus, como Maria sentou. Marta estava correndo de um lado para o outro, mas Maria sentou aos pés de Jesus. E ele disse, olha Maria, você buscou a melhor parte e ninguém pode arrancar isso de você. O Senhor está lhe falando, a direção que eu lhe der, ninguém pode arrancar isso de você. A direção que eu lhe der, ninguém vai poder roubar a sua bênção, a sua vitória, ou a concretização do que eu tenho na tua vida. Por isso, o Senhor veio aqui hoje lhe tocar. O Senhor veio aqui falar com você. Coloque agora você abre a tua boca, fale com Deus. Fala, Senhor, eu estou precisando de uma direção. Senhor, eu quero ser guiado por Ti. Senhor, me ajuda a calar a voz do meu coração. Me ajuda, Senhor, a parar de andar segundo o mundo, Pai. Mas me ajuda, Deus, segundo a Tua graça, a Tua misericórdia. Porque se você ouvir a voz do Senhor, você vai comer o melhor dessa terra. Ele é Pai, Ele é Senhor. Ele continua ao
teu lado. André, mas eu errei. Ele te perdoa. Volte para o Senhor hoje. Tome uma posição. Não fuja da presença. Não saia da presença. Permaneça na presença. Na presença de Deus há delícias. Na presença de Deus há direção. Na presença de Deus há perdão. Na presença de Deus há recomeço, diz o Senhor. Eu sou Deus que não imputo sobre você os teus erros e pecados, mas quando você se arrepende, eu te perdoo, eu libero o perdão e eu retomo a obra na tua vida, porque assim diz o Senhor: os meus dons são irrevogáveis, aquilo que eu dou eu não tiro, aquilo que eu determino eu não volto atrás, a palavra que sai da minha boca não volta vazia. Se eu ouvir a tua voz e obedecer, seguir os teus passos e jamais me desviar, se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, e a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão as suas bênçãos sobre mim, mas que abundantes serão e eu viverei tudo que tens pra mim na tua mesa, sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. Aleluia. Quantos de vocês foram abençoados hoje? Digam amém. Então vou desafiar você a trazer uma visita sexta-feira. Vamos continuar daqui e agora vamos mergulhar mais fundo, hein? Traga o seu snorkel e o seu cilindro, porque o mergulho vai ser um pouco mais fundo. Amém? Glória a Deus. Olha, nós vamos terminar e eu quero convidar você para estar domingo. A gente começa a campanha, vamos uma semana, cremos que Deus vai nos dar direções e abençoar o ano de 2026. Começa agora, então o pastor prega agora sábado e domingo, mas aí segunda vem um pastor, terça outro, quarta, quinta e sexta. E sábado eu volto de novo com o batismo. Vai ser uma bênção, uma semana de clamor. Quero convidar você para estar conosco, amém? E traga uma visita sexta-feira ao meio-dia com o último 30 minutos da semana. Eu vou fazer a última oração só para quem precisa de uma oração com imposição de mãos, para cura ou então alguma opressão que está na tua vida, amém? Fique aqui, os demais tenham um bom dia de trabalho, vão com Deus, alegria tê-los conosco. Aplauda Jesus. Hoje tem culto à noite, viu? Culto às 20 horas. André, eu quero mais de Deus, vem às 20 horas. Tem um culto à noite, um pregador abençoado vai pregar, e no final eu vou estar orando também aqui, junto com os pastores, para o poder de Deus